Estamos de volta com o Câmara Saúde, que hoje fala sobre a lipoaspiração. Sobre este assunto, então, eu converso com o Dr. Júnior Grande, cirurgião plástico. Doutor, no bloco anterior a gente estava falando, então, sobre a importância da cirurgia, sobre quem pode fazer essa cirurgia. Mas e as complicações? Que tipo de complicações podem ocorrer durante este procedimento? Especificamente, assim, das complicações. A questão de algum sofrimento cutâneo, alguma ilhazinha, irregularidades na lipoaspiração, sangramentos podem acontecer, e o sangramento eu chamaria atenção, por isso que hoje a técnica de lipoaspiração ela evoluiu, a gente usa uma substância que faz diminuir o sangramento durante o procedimento, e complicações das mais variadas causas, a gente chama de causas maiores, uma complicação cardiopulmonar importante que leve esse paciente a parar num CTI, alguma coisa assim, pode acontecer? Pode. Mas eu costumo dizer assim, fazendo todo o protocolo de segurança, a lipoaspiração ela é muito segura, muito. Pode acontecer porque pode acontecer em qualquer outro tipo cirúrgico, mas complicações existem e podem acontecer sim, como em qualquer outro procedimento. Infecção pode acontecer? Pode, embora você trabalhando em bons ambientes, com bons sistemas de esterilização dos seus materiais, esses riscos são muito menores. E com relação ainda aos riscos, doutor, da cânula perfurar, então, algum tipo de órgão, isso acontece com frequência ou só a mídia que divulga muito esses casos? Eu estava chamando a atenção contigo aqui que pelo menos a minha maneira de ver, que a lipoaspiração ela está bastante marcada já na questão da mídia. Então, complicações podem acontecer em qualquer outro tipo de especialidade cirúrgica. Porém, quando ela acontece dentro da cirurgia plástica, ela tem uma evidência, digamos, eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, maior do que aconteceria nas outras áreas. A questão da perfuração. Pode acontecer? Olha, depende da formação do profissional, da pessoa, do cirurgião que a paciente optou por escolher para fazer este procedimento. Então, nós já conversamos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela lança a campanha que a cirurgia deve ser realizada por cirurgiões plásticos, que a cirurgia plástica deve ser realizada por cirurgiões plásticos. E no site da sociedade, eles têm a lista de todos os cirurgiões que são capacitados para fazer este procedimento. Então, diminui muito a chance de ter uma perfuração. Acredito que isso, fazendo em bons ambientes, com bons profissionais, esse risco quase desaparece, no meu modo de ver. E sobre anestesia, o risco é o mesmo, como para qualquer outra cirurgia? Exato, exato. A anestesia ela evoluiu muito. Hoje em dia eu converso com meus pacientes, acho que antigamente existia muito medo das complicações anestésicas. Hoje em dia, a anestesia, o paciente acorda muito mais rápido, e às vezes a anestesia ela é feita de uma maneira por bomba infusora, ou seja, para o paciente ficar anestesiado, tem um líquido entrando na veia o tempo todo. No momento que desliga-se este aparelho, o paciente tem um despertar muito mais precoce do que ele havia antigamente. Então, com o desenvolvimento farmacológico, novas drogas e cada vez tornando mais seguro, sim, a questão da anestesia, sem dúvida. E a interação entre o médico e o paciente também é muito importante para o sucesso desse procedimento. Exato, exato. E isso está já desde o momento da primeira consulta. Às vezes as minhas pacientes elas me falam, doutor, eu estou pensando em ir num outro cirurgião plástico para ter uma outra avaliação. Eu digo, ótimo, ótimo. A paciente ela tem que ter confiança em quem vai operá-la. Ela tem que primeiro entender qual é o limite que o cirurgião tem para oferecer para ela naquele procedimento. E ver se isso é o suficiente para o que ela está esperando da cirurgia. Então, uma coisa bem específica que eu encaro no meu consultório é assim, quando a paciente chega com queixas meio vagas, às vezes a paciente ela não identifica o que ela está fazendo ali, ela nem sabe direito, doutor, eu não gosto meio tudo, o senhor pode dar uma olhada para ver o que eu... Sabe? Então, nestes momentos, é a hora do cirurgião olhar para ela e dizer, olha, você não tem nada de errado, não sou eu que tenho que mostrar para a paciente de cirurgia plástica o que está de errado, não sou eu. Ela tem que se sentir bem com ela mesma. Então, é muito importante para você conseguir uma satisfação melhor do teu paciente, que ele identifique a causa. Quando você tem uma causa específica que está incomodando ele, é mais fácil para você resolvê-la e aí sim você ter um índice
de satisfação maior no final da sua cirurgia. E o senhor também tem essa missão de orientar a paciente, por exemplo, com relação às restrições físicas. Em alguns casos, a cirurgia é totalmente desnecessária. Exato, a gente trabalha também com um pouco um psicólogo, um conselheiro, que tentando demonstrar para ela que não é aquele probleminha que ela está transformando num problemão, às vezes, que está sendo responsável por todos os problemas que estão acontecendo na vida dela. Então, acontece várias vezes no consultório de eu conversar com a paciente e dizer, olha, me desculpa, eu sou cirurgião, estou aqui para operar, mas eu acho que o seu caso não tem indicação nenhuma de eu te levar para a sala e te fazer um procedimento. Tenta mudar o estilo de vida, a readaptação, acho que você sozinha consegue adquirir isso que você está procurando aqui. E daqui a um tempo, se você precisar, você volta aqui e a gente conversa novamente. Mas é muito importante. E às vezes essa consulta, digamos assim, que você conversa com o paciente e explica que não há necessidade, ela demora mais do que aquela paciente que realmente, que ela chegou ali, ela tem o que fazer, você vai, resolve, trata. Então essa consulta é mais curta e aquela outra que você tem que explicar, dar toda a volta na situação, ela é um pouco mais demorada, mas vale a pena. Vale a pena porque sempre que você, digamos assim, vai atrás do que a paciente quer, você pode incorrer no erro de depois a paciente perceber que aquilo ali não era realmente o que estava incomodando ela e descontar tudo aquilo no valor, na questão da sua cirurgia, no resultado da sua cirurgia. Então, é muito importante que ela tenha uma indicação específica. E aí, o seu índice de satisfação da paciente, no final, ela aumenta bastante também. E a cirurgia plástica, como qualquer área, precisa de constante atualização, né, doutor? O senhor teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com um dos grandes nomes da área da cirurgia plástica, que é o Ivo Pitangui. Então, eu queria que o senhor comentasse como é que foi essa experiência. Eu costumo dizer que a minha formação dentro da cirurgia plástica, ela foi muito mais, Ana Paula, do que uma formação específica de cirurgia plástica, mas também uma formação para a vida. A formação dentro do Instituto Ivo Pitangui hoje no Rio de Janeiro, ela é uma coisa fantástica. Só para você saber assim, que vem pessoas do mundo todo. Eu tenho hoje colegas na França, nos Estados Unidos, na Europa, de locais que eu jamais imaginava. Hoje eu tenho grandes amigos que vêm de todo mundo, trazendo também um pouco de bagagem de conhecimento, mas é para aprender com esse grande mestre que nós temos aí. E é impressionante como o nome dele, a nível mundial, tem tanto peso. É impressionante. E é importante destacar como o Brasil vem crescendo nesse segmento da cirurgia plástica. A gente vê que a procura é muito grande e cada vez mais surgem profissionais especializados em diferentes cirurgias, né? Eu acho que o Brasil como um todo ele tá melhorando, mas a cirurgia plástica desenvolveu muito e hoje nós, juntamente com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, a gente tem um bom contato, né? Então, os nossos artigos aqui são publicados lá e a gente tem acesso a alguns artigos deles lá e eles participam muito dos nossos congressos aqui, compartilhando experiências e isso é muito importante mesmo, porque eles estão lá, digamos, no nosso primeiro mundo e trazendo todas as tecnologias que a gente precisa e a gente também inovando e apresentando algumas coisas para eles e essa troca de experiência é muito válida. E agora sobre os cuidados após a cirurgia, como se dá a recuperação desse paciente? Ela é de forma lenta, leva vários dias para se recuperar? A recuperação ela é bastante específica, Ana Paula, para cada tipo de procedimento, obviamente. Mas eu costumo limitar bastante. Minhas pacientes até no pós-operatório, às vezes elas reclamam, doutor, mas eu estou tão bem, porque eu acho que qualquer risco pequeno pode depois dar um problema sério. Então, existem riscos de limitação de atividade física, o sol às vezes é um problema, mas a gente sempre consegue lidar com ele, porque eu comparo que eu fiz a minha formação no Rio de Janeiro, que é sol o ano todo, e a gente opera durante todo o ano. Então, não é somente a questão do sol que vai impedir, porque às vezes a paciente diz, doutor, então eu só posso operar no inverno. Não, você pode operar no verão também. Porém, a exposição solar no pós-operatório não vai poder ser tão intensa. Você não vai poder ir para a praia pegar um bronzeado após uma cirurgia. E a questão dos exercícios físicos também, então a gente tenta tirar principalmente os esportes de impacto, né, que possam bater, machucar, essas coisas nos primeiros 2 a 3 meses depois do procedimento. E para evitar aqueles casos que a gente comentou no bloco anterior sobre aquelas mulheres que fazem repentina várias vezes, né, a mesma cirurgia, como que a gente faz para manter então? Como manter? A gente fala dos exercícios, mas e a alimentação também ela é regrada? A palavra dieta,
que ela tem uma origem grega e que todo mundo imagina que seja relacionada somente à alimentação, que hoje em dia ela é comumente utilizada. Na verdade, a dieta, na origem da palavra, já significava um hábito de vida. Então, não é somente a alimentação. Temos que ter a prática de exercício físico. Recentemente, o Fantástico apresentou um artigo lá que as mulheres que fazem exercício, além de todas aqueles benefícios que nós já possuíamos, né, na questão do cardiológico e tudo mais, agora diminui também em 30% a chance de apresentar câncer de mama. Então eu converso com os pacientes, nossa, cada dia, conforme desenvolve a medicina, nós descobrimos que o exercício é fundamental. É fundamental. Eu explico para elas que para manter a minha cirurgia e até melhorá-la, é fundamental que ela tenha o exercício, a atividade física. Isso hoje não podemos ficar parados de jeito nenhum. Que a maioria das mulheres, assim, digamos, sonham com a lipoaspiração, a gente já sabe, mas e os homens? Como é que está a procura desse público com relação à lipoaspiração? Legal, acho que é bem claro que estão se cuidando muito mais e estão procurando. De uma maneira mais tímida, sim, mas estão procurando, sem dúvida. A lipoaspiração, a gente tem alguns trabalhos dentro da revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que está comparando esse aumento da procura masculina, não só pela lipoaspiração, mas por todos os outros procedimentos dentro da cirurgia plástica. No caso deles, quais são os procedimentos para a lipoaspiração os mais procurados, assim? Quais são os principais defeitos? Gordurinha abdominal, aquela gordurinha da região dos flancos posteriores, essa incomoda bastante. E, doutor, quais são as expectativas aí com relação à lipoaspiração para o futuro? Assim, existe a expectativa que essa cirurgia ela passe a ser menos invasiva, digamos assim? Que eu conheça, eu não tenho nenhum trabalho, digamos assim, do que está esperando para a lipoaspiração futura. Sempre a gente vê aqueles novos aparelhos, aqueles novos lançamentos. Nós estávamos conversando sobre a lipoaspiração a laser, que ela foi lançada, teve, o tempo ainda quando eu estava no Rio de Janeiro, teve um grande trabalho, muita gente procurando isso, e depois a gente foi observando que o resultado imediato era um pouquinho melhor, porém o resultado tardio, lá na frente, era o mesmo da lipoaspiração. E de qualquer forma, ela não substitui a lipo, porque mesmo fazendo a lipoaspiração a laser, a gente precisa do lipoaspirador, que é a lipoaspiração normal, porém ela é menos um pouco traumática. Mas enfim, o desenvolvimento tecnológico ele sempre vem a somar, sem dúvida. E a lipoaspiração a laser foi isso, foi uma coisa que apareceu e que hoje em dia eu acredito que não está mais tendo muita procura, porque o resultado final é o mesmo e encarece um pouco o procedimento. E sobre os custos, a gente falou da cirurgia, falou sobre as orientações que os médicos dão antes do procedimento, mas e o custo, doutor, como fica? Algumas mulheres reclamam que é um custo mais alto, né? Mas também existem muitos riscos, como o senhor mesmo mencionou. Eu vou deixar bem claro, então, assim, que cirurgia plástica é cara. Não existe muito milagre. Por quê? Nós precisamos primeiro pensar na segurança. E a segurança ela tem custo. Ela depende de uma boa formação, de toda a equipe, não é somente do cirurgião, a equipe, o assistente, a instrumentadora, é a questão do anestesista. Ela precisa de um bom hospital com bons aparelhos, ela precisa de bons materiais. Os materiais cirúrgicos hoje estão cada vez mais caros, melhores, mas mais caros. Então, é uma coisa bem importante a gente conversar, que quando a gente vai numa loja e provar uma roupa, alguma coisa, às vezes aquela procura pelo mais barato vale. Agora, quando está se tratando do seu corpo, da sua saúde, é muito importante que a paciente investigue bem o que ela está fazendo, para quem ela vai se entregar para fazer o procedimento dela. Doutor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas qual é a sua dica final, então, para a pessoa que está nos assistindo em casa e quer se tornar uma paciente aí de lipoaspiração, fazer esse procedimento? Eu acho fundamental, que é uma coisa que a gente bate muito, que não adianta chegar no consultório e dizer, doutor, eu engordei, eu vim aqui para fazer uma lipoaspiração para voltar ao corpo que eu tinha antes. Não é aí, a gente não começa assim, a gente pede para o paciente retorne para casa, entre no seu hábito de vida, altere tudo isso, quando você se aproximar do seu peso normal, aí o que ficar de gordurinha localizada a gente vai tratar com um índice de sucesso muito maior do que a gente operar uma paciente sedentária que não está fazendo exercício nenhum e que também não planeje fazer isso futuramente, exercício físico.